Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de irmos ao que é enunciado, uma palavra sobre quem enuncia. O PSD e o CDS, que hoje manifestam com estes projetos a sua preocupação com a proteção social, com as pessoas idosas, com os equipamentos sociais, são os partidos que fizeram parte do governo que mais acentuou a pobreza em Portugal e que levou a que as pessoas mais pobres perdessem 25% do seu rendimento e que mais produziu pobreza nos últimos anos. Estamos a falar de um governo, como é sabido, de partidos que hoje falam da sua preocupação com os idosos e que cortaram o complemento solidário para idosos a 70 mil pessoas. Estamos a falar de dois partidos que faziam parte de um governo que tirou à Segurança Social 600 trabalhadores, que os pôs em requalificação e que desguarneceu os serviços públicos, dificultando, por exemplo, a proteção de jovens e menores em risco. Coisa contraditória com a suposta preocupação que hoje venho aqui afirmar. Estamos a falar de dois partidos que mantiveram o abono de família congelado. Estamos a falar de dois partidos que cortaram o rendimento social de inserção a dezenas de milhares de pessoas, dificultando não apenas a sua inserção, mas condenando essas pessoas a situações de pobreza severa e à ausência de qualquer tipo de proteção social. E, portanto, senhoras e senhores deputados do PSD e do CDS, o que aconteceu nos últimos anos foi uma descaracterização dos próprios princípios do Estado Social, porque os senhores pretenderam substituir o Estado Social por um negócio da caridade que substitui direitos por favores. E o programa de emergência social foi justamente o exemplo mais desastroso a esse nível. Compare-se o que aconteceu. O dinheiro que retiraram ao rendimento social de inserção foi o dinheiro que investiram nas cantinas sociais, com os resultados que se conhecem. Com mais uma agravante, é que ao desguarnecerem a própria Segurança Social, destruíram a capacidade da Segurança Social fiscalizar os próprios protocolos com as instituições particulares de solidariedade social. E por isso, o anterior governo conviveu de forma conivente com práticas inaceitáveis, como, por exemplo, instituições que têm protocolos com a Segurança Social, que têm apoios e financiamentos públicos, a passarem idosos com mais rendimento à frente de idosos com menos rendimento nas listas de espera para os lares, porque convinha-lhes que esses idosos, convinha-lhes recrutar essas pessoas, porque eram pessoas com mais rendimento, que são violações grosseiras das regras dos protocolos, do Estado de Direito, dos princípios de justiça social que devem presidir a relação entre os Estados e as instituições particulares. O Bloco de Esquerda, pelo contrário, valoriza a economia social, o cooperativismo, o associativismo, o esforço militante e empenhado de tantas pessoas que trabalham em instituições particulares de solidariedade social, que merecem o nosso respeito, o nosso reconhecimento, apoio público e que merecem a transparência de concursos públicos para os apoios e não a arbitrariedade do amiguismo que tantas vezes proliferou durante o anterior governo. E é justamente por valorizarmos essa militância da generosidade de tanta gente que trabalha no setor particular e cooperativo que não aceitamos que se instrumentalize as IPSS contra os direitos que o Estado deve garantir e que se instrumentalize as IPSS para enfraquecer o Estado. Pode concluir, Sr. Deputado. Concluo, Sra. Presidente, para dizer o seguinte. A sugestão que está subjacente a estes dois projetos é uma sugestão errada, segundo a qual estariam em causa os protocolos com as IPSS, como se sabe, não estão pelo anterior orçamento. E, além disso, parte de um pressuposto perigoso, que é a substituição de direitos sociais e de cidadania pela ideia de que é apenas aos privados que cabe a proteção dos menores, o cuidado dos idosos e a garantia desses direitos. Muito obrigado. E isso, senhoras e senhores deputados, com isso o Bloco de Esquerda Acabou não concorda. o seu tempo. Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do PCP, Sra. Deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sra. Presidente.